Acontece o seguinte, nessa terceira possibilidade, se P pertence ao intervalo aberto AB, como P é ponto de máximo no intervalo fechado, por força maior, o P vai ser ponto de máximo no intervalo aberto. Concordam comigo? Tá? Então, se P pertence ao intervalo aberto AB, então P é ponto de máximo de F no intervalo aberto AB. Por quê? Porque P é ponto de máximo da função F no intervalo fechado. Se é ponto de máximo da função F no intervalo fechado, repito, por força maior, é ponto de máximo no intervalo aberto, porque o intervalo aberto está contido no intervalo fechado. Mas se P é ponto de máximo da função F no intervalo que é aberto, o P é o quê? Ponto de máximo local. Logo, P é o quê? É ponto de máximo local da função F. E se ele é um ponto de máximo local, ele é o quê? É ponto crítico. E, assim, P é o quê? Ponto crítico de F. Ou seja, um ponto de máximo de uma função F no intervalo fechado, ele ou é o extremo A, ou é o extremo B, ou é um ponto crítico da função no interior do intervalo. Portanto, para você achar pontos de máximo da função no intervalo que é fechado, o que é que você faz? Calcula o valor da função. Se você quer achar os pontos de máximo da função f no intervalo AB fechado, o que é que você faz? Calcula o valor da função f no extremo A, calcula o valor da função f aonde? No extremo B, e calcula o valor da função f nos pontos críticos dela que estão no meio do intervalo. O maior dos valores vai te dar o quê? Máximo. Isso que eu fiz para o máximo também vale para quem? Para o mínimo. Tá certo? Tá bom? Então, daí, para encontrar os pontos de extremo de F em, tá certo? Em AB, basta calcular os valores de F, aonde? No seguinte conjunto. Tá certo? O seguinte conjunto, que conjunto? O conjunto formado por cada x pertencente a AB, tal que x é A, ou x é B, ou o quê? Não tem essa última vírgula, não. Ou x é o quê? Ponto crítico da função f, aonde? No intervalo aberto. Não vou escrever o que vem depois. O que vem depois é o maior dos valores corresponde o quê? Ao máximo da função, e o menor dos valores corresponde a quê? Ao mínimo da função.
Esse é o algoritmo para encontrar os pontos de extremo de uma função no intervalo fechado, que são garantidos em existência por este teorema. Esse teorema é conhecido teorema do valor extremo ou teorema de Weierstrass, tá? Vamos chamar teorema do valor extremo, tá? Porque eu não me lembro como é que escreve Weierstrass, não. É Weierstrass, certo? Pois eu escrevo aí para você. Tá? Tá? Vamos lá. Problema. Encontre os extremos, ó. Problema. Encontre os extremos da função f encontre os extremos, quer dizer, os máximos e mínimos, tá? Os extremos da função f dada por f de x igual a x3 menos 12x, qualquer que seja o x real, no intervalo aqui, que é o intervalo menos 3, 3, que é o intervalo fechado, tá? Encontre os extremos dessa função, tá? Da função, encontre os extremos da função f, dada por f de x igual a x3 menos 12x, qualquer que seja o x real, nesse intervalo aqui, que é intervalo fechado. Tem esses extremos. Eu sei que eles existem. Quem é que garante que eles existem? Quem é? Esse teorema. Tá? Agora, como é que eu encontro? Solução. Olha, a função f é diferenciável. Domínio de f é os reais. Domínio de f é quem? É os reais. F é diferenciável. Por quê? Porque é uma função polinomial e a derivada da f em x, quem é? 3x2 menos 12. Qualquer que seja o x real. Portanto, os pontos críticos dessa função serão os números reais onde a derivada é zero. Me diga logo, quais são os pontos onde esse aqui dá zero? 3x2 menos 12 igual a zero. 3x2 igual a 12, x2 igual a 4. Então, quais são esses pontos críticos? Daí, 2 e menos 2 são o quê? Os pontos críticos de quem? De f. Agora, aqui o algoritmo, ó. Como é que se encontra os pontos críticos de uma função no intervalo fechado? Calculo os valores da função nesse conjunto. Os números no intervalo fechado, tá certo? O conjunto formado por cada número do intervalo fechado, tal que esse número é o A, ou é o B, ou é um ponto crítico da função no intervalo aberto. Os pontos críticos dessa função estão dentro desse intervalo, não estão? Então, tá? Tem-se. Primeiro, os dois números, 2 e menos 2, ele pertence ao intervalo fechado. Então, agora eu vou fazer o quê? Calcular o valor da função nesses pontos. Me diga uma coisa, meu querido. Quanto é f de 2? Quanto é? f de 2.
8 menos 24, dá quanto? Menos 16. Quanto é f de menos 2? Eu vou calcular o valor da função nos pontos críticos. Os pontos críticos estão dentro. Quanto é f de menos 2? Menos 8 mais 24. 16. Quanto é f de 3? F de 3. 27 menos 36. Dá quanto? Hã? Menos 9. E quanto é f de menos 3? Quanto é f de menos 3? Quanto? 9. Qual é a conclusão? Qual é o maior dos valores aqui? Qual é? 16. 16. E qual é o menor? Menos 16. Hã? Menos 16. Menos 16. Então, quem é ponto de máximo? Olha a minha pergunta, Chaparral. Quem é ponto de máximo? 16 é o máximo. Eu perguntei a você quem é ponto de máximo. Logo, menos 2 é o quê? Que aqui é menos 2? É o ponto de máximo. É o ponto, vou escrever completinho para você. É o ponto de máximo da função f, aonde? No intervalo menos 3, 3. E o 2 é o quê? É o ponto de mínimo da função f no intervalo menos 3, 3. Entendeu, cara pálida? Ei, professor, ali está falando comigo. É. Tá? Vai ter isso hoje? Vai sim. E tem almoço também. Né? E tem almoço. E 2 é o quê? É o ponto de quê? De mínimo de f no intervalo fechado menos 3, 3. Entendido? Entendido? Tá? Agora vamos... Então você já sabe como é que se acha máximo e mínimo de uma função no intervalo fechado. Qual é o algoritmo? Calcula o valor da função nos extremos do intervalo e em cada ponto crítico da função que pertence ao interior do intervalo. O maior dos valores corresponde ao ponto de máximo e o menor dos valores corresponde ao ponto de mínimo. Ei! Aqui, ó, qual foi a minha pergunta? Qual foi? Encontre os extremos. Então a resposta, rigorosamente, não está completa. Menos 2 é ponto de máximo de f aqui, vírgula. 2 é ponto de mínimo, vírgula. Quem é o máximo? Quem é? 16. 16 é o quê? É o máximo. É o máximo. Você nem me corrigiu, ó. Tá dormindo aí, ó. Menos 3, 3. E menos 16 é o quê? É o mínimo da função f aonde? Intervalo menos 3, 3. Ok, pessoal? Ok? Vocês estão com fome? Sim, bastante. Bastante? Eu vou passar a lista. Diga. Momento. Separa aí as listas e passa, pessoal. Qual foi a pergunta? Ponto de quê? Não é. Tá? Ponto de flexão é outra coisa. Mas são dois conceitos distintos, mas se relacionam.
Vamos ver no futuro. Uma coisa é ponto crítico, outra coisa é ponto de inflexão. Só que ponto de inflexão é um tipo de ponto crítico, tá? Mas vamos ver depois. Quando eu falar em concavidade. Há um teorema, ó, fundamental, tá? Que é o teorema de Rowley. O teorema de Rowley, tá? Meu Deus. Diz o seguinte: sejam A e B reais, mente suja qual é menor do que B, e F uma função, ó. Silêncio, silêncio. Se, primeiro, F é contínua no intervalo fechado AB. Segundo, F é diferenciável no intervalo aberto AB. E o valor F de A é igual ao valor F de B. Então, a conclusão é o seguinte: existe um número real C no interior do intervalo aberto AB, tal que a derivada de F em C é zero. Esse teorema, ele é fundamental porque eu quero fazer aqui no cálculo, que é esboçar gráfico, achar máximo e mínimo de função em intervalos, tá? E antes eu acabei esquecendo, mas antes, fazer um parênteses aqui, ó. Tá? Esse teorema que estava aqui, que eu acabei de apagar, ele diz que toda função contínua no intervalo fechado, nesse intervalo, possui máximo e possui mínimo. Teorema do valor extremo. Então, antes de demonstrar esse teorema, eu quero só observar o seguinte, ó. Seja F a função dada por F de x igual a x sobre 1 menos x2. Tá? X sobre 1 menos x2. Olha aqui, ó. Olha se eu não concordo. Olha se eu não. Tens F é o quê? É contínua no intervalo menos 1 aberto, não é? Depois eu volto para o teorema, tá? Quero só fazer uma... Silêncio. Silêncio. A função F é contínua no intervalo menos 1 aberto. Segundo, quem é o limite